Irmãos, agora sim, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46. Quem achou, diga amém. Amém. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Feche os seus olhos, Pai, essa é a Tua palavra. Ministra ao nosso coração nessa noite a Tua vontade, o Teu querer, o Teu cuidado, o Teu amor, Tua misericórdia, tudo aquilo que emana do Seu trono de glória. Manifeste o Teu poder nessa noite, Jesus, aos nossos corações. Pai, se existe alguém aqui nessa noite triste, amargurado, pensando em desistir, decepcionado, eu quero te pedir, Deus, que através do Teu Espírito Santo, essa palavra possa fazer morada em cada coração, em cada vida, desde o menor até o mais velho. E que nós possamos, ao sair daqui, com a certeza plena de que o Senhor mais uma vez nos alcançou, transformou a nossa vida, transformou o nosso entendimento e trouxe clareza para a nossa caminhada. Essa é a nossa vontade, Jesus. Nós queremos viver a plenitude daquilo que o Teu Evangelho vem a trazer em nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Irmãos, semana passada eu falei sobre a oração de Jesus, o poder da oração. E ao longo desse mês, Deus colocou no meu coração para estar falando sobre oração. Está falando mais sobre a importância da oração, falando mais sobre a importância de clamar ao Senhor, suplicar a Deus. Mas hoje, irmãos, eu quero falar sobre intercessor. Inclusive, se fosse para dar um tempo para essa mensagem, seria: procura-se um intercessor. Porque intercessores, irmãos, um dia um teólogo disse, Walter Wink, ele vai dizer que a história pertence aos intercessores. Por que a história pertence aos intercessores? Se você, irmãos, olhar para a história bíblica, a maioria das pessoas que estão ali
no rol dos heróis da fé em Hebreus 11. A maioria, se não dizer a sua totalidade, em algum momento precisou interceder por alguém ou por algo ou por uma cidade. Precisou se achegar diante de Deus e pedir com que Deus viesse, melhor dizendo, e mudasse a realidade daquele lugar. Ou de alguém, volto a dizer, ou de uma pessoa. E todos nós queremos participar da história, sim ou não? Todos nós queremos ser participantes de uma história. E principalmente quando nós falamos da história de Deus, quando nós falamos daquilo que Deus fez. Ora, Deus é poderoso para fazer, a Bíblia vai dizer, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas Deus, irmãos, Ele sempre está fazendo, Ele sempre vai fazer. Por quê? Porque Ele não muda, Ele não sofre alteração, Diego. O que nós precisamos entender, e que às vezes, irmãos, é difícil para nós, Fernando, é quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para o material humano, a começar de nós mesmos. Quando eu olho para mim, eu falo, meu Deus. Quando eu olho para mim mesmo, eu falo, Senhor, será que eu posso ser um intercessor? Será que eu posso me colocar diante de Cristo e pedir a Cristo que Ele venha intervir em uma situação, para que Ele venha intervir nesse bairro, nessa cidade, para que Ele possa intervir na vida de alguém, para que Ele possa intervir em um casamento, para que Ele possa intervir em uma família? Será que eu consigo fazer isso? Mas olha o que Tiago vai dizer. Eu vou falar sobre Elias, mas olha o que Tiago vai dizer acerca de Elias. Tiago capítulo 5, 17 e 18. Por favor, irmãos, acompanhem comigo. Depois de Hebreus. Olha o que Tiago vai dizer. 5, 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez. E o céu deu chuva, e a terra produziu o seu. Agora, irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, nós pensamos, nós não conseguimos. Mas olha o que Tiago está dizendo, que Elias era um homem que tinha as mesmas paixões que nós, as mesmas dificuldades que nós encontramos. Tiago vai dizer que Elias também tinha. O interessante, irmãos, quando eu olho para esse versículo, quando eu olho para mim, eu falo, não tem jeito. Mas quando eu olho para esse versículo, quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho e eu chego à conclusão de que Deus pode. Porque a esperança, irmãos, é que durante a história bíblica, Deus sempre usou homens e mulheres quebrados. Homens e mulheres que tinham, Tiago está dizendo, as mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas paixões. Então, para Deus não existe nada impossível. Deus, Ele pode sim pegar eu e você, nós, homens e mulheres que temos dificuldades. Quantos aqui têm dificuldades, irmãos? Todos nós. Ou é só eu que tenho dificuldade? Todos nós temos dificuldades. Agora, irmãos, quando eu estava meditando nesses versículos para falar sobre intercessão, sobre o intercessor, eu me lembrei de um personagem que, inclusive, é um dos que eu mais gosto, assim, da história cristã. No
quero falar um pouquinho sobre um personagem que se chamava Daniel Ness. Esse cara, esse homem, a história fala que ele pastoreou uma igreja, e durante 6 anos ele pastoreou uma igreja. Só que aquela igreja chegou um determinado momento, não estava satisfeita mais com o pastoreio dele, sobretudo por causa que a sua pregação, segundo os relatos, a sua pregação não era uma pregação com eloquência. E a história vai dizer que aqueles irmãos daquela igreja se reuniram e tiraram ele do pastoreio. Ele não ia mais pastorear. E aquele homem ficou muito triste, muito amargurado no seu coração, mas ele conseguiu, ele descobriu, melhor dizendo, na intercessão, algo que mais ninguém poderia dar a ele. A história vai dizer que aquele homem começou a viver uma vida de intercessão. Um dia ele foi convidado para participar da comitiva de um grande avivalista que existia por volta dos meados ali de 1700 a 1800, que se chamava Charles Finney. Só que Daniel Ness, ao participar dessa comitiva, sabe qual que era o encargo ministerial que ele descobriu em Deus? O de intercessor. Irmãos, a história vai dizer, a biografia desse homem vai dizer que ele chegava nos lugares uma semana antes de que o pregador ia chegar. Eles alugavam os lugares assim, às vezes até precários, e ele ficava ali intercedendo e ganhando aquela cidade, pedindo ao Senhor para que Deus visitasse aquela cidade com salvação, para que Deus visitasse aquela cidade com cura, para que Deus visitasse aquela cidade, sabe, com transformação. Irmãos, o resultado era que uma semana depois, quando Charles Finney, que era um avivalista, chegava, as pessoas, irmãos, vinham e se derramavam diante de Jesus, e aqueles lugares eram tocados pelo poder de Deus. E as pessoas perguntavam para Charles Finney como ele sabia que a pregação do Evangelho que ele ia estabelecer naquele lugar ia dar certo. Ele dizia assim: olha, eu sei porque eu via Daniel Ness ganhando a cidade primeiro. Só que aquele homem, irmãos, ele não subia no altar para pregar, entende? Mas ele fechava a porta do quarto e se achegava diante de Jesus. Ele não passava a mão no microfone. As pessoas não observavam ele, mas ele era observado por Jesus no secreto. Agora, irmãos, o que nós, nessa geração de tanto exibicionismo, vamos lá, o que mais se precisa nesses dias é de pessoas que queiram muito mais, Serginho, do que segurar um microfone, é fechar a porta do seu quarto e falar com Deus no secreto. Muito mais do que estar em evidência, muito mais em que estar em uma plataforma, é nós queremos de verdade, ansiar de verdade, por fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus em secreto, e ouvir a voz de Deus em secreto. É isso que vai fazer com que Deus ele nos entregue vidas, é isso que vai fazer com que Deus nos entregue talvez até um bairro, sabe, queridos, para que Ele possa derramar de salvação sobre as pessoas. Mas se nós não voltarmos o nosso coração para a intercessão, nós vamos continuar subindo no altar e pregando uma palavra sem fundamento, sem unção. Nós vamos continuar cantando louvores que não passam do tempo. E talvez, irmãos, deixa eu falar algo, ensinar algo para vocês. Olha só, às
Às vezes o que falta mais para nós é oração. Muitas pessoas não que isso extingue outras coisas que se devem fazer. Às vezes as pessoas se preocupam muito, por exemplo, a questão do louvor, do ensaio. Tem que ter 3 horas de ensaio, 4 horas de ensaio, 5 horas de ensaio. Volto a dizer, isso não é extinguir aquilo que tange ao preparo. Mas às vezes, irmãos, falta para nós tempo de oração. Lembra de uma canção? Apenas 1 minuto em sua presença vale mais do que uma vida inteira sem ti. Irmãos, o que nós vamos fazer se Deus resolver trazer a sua glória sobre esse lugar? O que nós vamos fazer? Entende? Então o que eu preciso fazer, Senhor? Eu vou gastar minha vida contigo em oração. Eu vou interceder até que o Senhor venha, até que o Senhor mude a realidade desse lugar. Vem, Senhor, me resgate todos os dias. Volto a dizer, não que vai extinguir a possibilidade do preparo. Você precisa se preparar, você precisa se ensaiar, mas vamos lá, nós precisamos também ter um coração de intercessão. Ou você acha, irmãos, eu lembro quando eu era criança, que às vezes nós íamos para alguns cultos assim, irmãos, que as pessoas não tinham técnicas. Entende? Não tinha técnica. Não tinha, às vezes, o que a gente tem hoje, que o fogo descia, irmãos. Porque aquelas pessoas, elas não abriram mão. Quem é da minha época e sabe do que eu estou falando. Aquelas pessoas não abriram mão de interceder, de gastar sua vida com Jesus. Irmãos, eu tenho exemplos na minha família de pessoas que eram assim. Você também, eu sei que você tem exemplos de pessoas que quando abria a boca o céu descia, que quando começava a louvar o Senhor as pessoas se convertiam. Por quê? Porque eles não abriam mão de serem intercessores. Deus não está querendo técnica, Deus está querendo pessoas com o coração em chamas. Pare de preocupar com técnica, volte o seu coração para Jesus. Deus está querendo levantar homens e mulheres que têm o coração em chamas. Se nós preocuparmos com esse outro lado, nós vamos deixar o principal, o primordial. Volto a dizer, irmãos, eu aprecio demais, irmãos, o preparo. E aqui está uma pessoa, irmãos, falo isso para vocês aqui sem se vangloriar. Aqui está uma pessoa que me preocupo e procuro, quem me conhece de perto sabe disso, me procura, irmãos, me policiar, para que aquela palavra que Paulo vai dizer, olha, eu quero pregar a muitos, eu quero pregar a outros, mas eu me preocupo, para que ao pregar a outros eu mesmo não venha me desqualificar, eu mesmo não venha me reprovar. Então, isso faz sentido na nossa vida, faz, quando há um coração em chamas, quando há um coração de entrega. Então aqui fica, até inclusive, irmãos, às vezes, você marcou um ensaio para ensaiar um louvor, irmãos, gaste um tempo em oração. Gaste um tempo em clamar ao Senhor. Hoje nós não vamos ensaiar, hoje nós vamos orar. Está tudo bem, os céus vai responder de uma forma subliminar. Por quê, irmãos? Porque é isso que nós precisamos aprender. Colocar o nosso coração em chamas. Perguntaram para John Wesley um dia: o que você faz para que esse tanto de pessoas venham te ouvir? Ele respondeu: eu me coloco a queimar, que elas vêm e me vêem queimando. Só que ele dizia assim: olha, eu não vou deixar com que os pássaros adorem o Senhor antes de mim. Então, irmãos, o que falta para nós é ter um coração de chamas, ter um coração dele, voltar. Lembra da canção? Quero voltar ao início de tudo.
coração nele, onde Ele é a razão de tudo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é a razão de nós pregarmos, Ele é a razão de nós louvarmos, Ele é a razão de nós levantarmos, Ele é a razão de nós abrirmos a nossa Bíblia, Ele é a razão, irmãos, de nós estarmos em família, Ele é a razão de nós nos reunirmos e fazermos encontro de casais, culto de homens, Ele é a razão de nós estarmos aqui na sala de oração, Ele sempre será a razão de nós vivermos igreja. Vai ser sempre Ele, irmãos. E aqui eu quero te dizer, olha, Deus ele sempre vai valorizar o secreto em detrimento a palco, em detrimento a lugares, a culto. Deus sempre vai priorizar o secreto. Nós vamos sempre bater nessa tecla aqui, irmãos. Ore, até que você comece a orar. Ninguém, irmãos, pode esperar aprender a orar para poder começar a orar. Você tem que orar até que Deus te ensine a orar. Até que você aprenda a orar, até que o Espírito Santo coloque em você essa vontade, te batize com essa vontade de orar incessantemente. Porque se não for por Ele, não vai ser por mais ninguém. Então talvez a nossa oração precisa ser essa, Senhor. Eu quero aprender a orar. Agora, irmãos, voltando para a história aqui ao qual nós lemos, a Bíblia vai dizer, queridos, que Elias, ele foi procurado pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, que era a prefiguração de Satanás. Elias foi procurado porque ele era um intercessor, porque ele era um profeta, porque ele era a boca de Deus na terra. Eles estavam procurando ele, obviamente para matá-lo. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer. No capítulo 17, Elias falou assim para Acabe, versículo 1 do capítulo 17: diante de Deus eu te digo. Olha o que Elias vai dizer: que até que eu traga outra palavra, então vai cair chuva sobre esse lugar. E a Bíblia fala que durante 3 anos e 6 meses ficou sem chuva. 3 anos e 6 meses ficaram sem chuva. Está aqui, inclusive o versículo está aqui. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que no decorrer daquilo aconteceu, você já conhece a história. Aconteceu algumas coisas. Elias, inclusive nos versículos anteriores do capítulo 18, Elias desafiou os 400 profetas de Baal. Baal não respondeu, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, respondeu. Você conhece essa história? Só que aqui a Bíblia vai dizer que Elias, depois que Deus ele veio e derramou fogo, poder sobre aquele sacrifício que Elias tinha restaurado o altar, inclusive é sobre isso que eu quero falar semana que vem, se assim Deus me permitir. Mas olha só que interessante. A Bíblia está dizendo, irmãos, que Elias, ele diz uma palavra no versículo 41, acompanha comigo. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. A primeira coisa que eu quero falar sobre o intercessor é que o intercessor, ele sabe e conhece o poder de Deus. Coloca a mão no coração assim, ó, fecha seus olhos. Fala assim: Senhor, eu quero conhecer o Senhor e o seu poder. Agora olha para mim, irmãos. Volto a dizer, Elias sabia e confiava no poder de Deus. Nós precisamos confiar no poder de Deus e precisamos conhecer o poder de Deus.
Capítulo 17, versículo 1: até que eu fale outra palavra, não vai chover. Imagine, irmãos, a confiança que esse homem tinha em Deus. E quando ele disse assim: olha, agora vai chover, Deus derramou chuva. Mas olha que interessante, 3 anos e meio até que desça chuva. Agora eu quero te perguntar, irmãos, você conhece e confia em Deus? A pergunta é o seguinte: o pouco que você, ou o pouco que nós conhecemos de Deus, nos impulsiona a confiar nele? O pouco que você conhece dele te impulsiona a cada dia a você conhecer, aliás, a você confiar nele? Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer que ele não muda, ontem, hoje e eternamente. Agora, quando fala daquilo que ele já fez, nós muitas das vezes não conseguimos entender, não conseguimos captar. A nossa mente é muito limitada para aquilo que, quando a gente para pensar naquilo que ele já fez. Mas eu quero, irmãos, para que nós possamos aguçar o nosso entendimento um pouco mais, eu quero que você olhe para um texto que está lá em Jó, capítulo 38, numa fala do próprio Deus acerca daquilo que ele fez. Vamos lá, Jó, o diálogo que ele estava tendo com Jó. Jó 38. Jó 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavra sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos com o homem, perguntar-te-ei, e tu me responde: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alma juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem cerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da mar? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedor? Quando passei sobre ele meu decreto, ele pus portas e ferrolhos? Aqui, irmãos, ele faz uma lista daquilo que Deus fez, ele mesmo falando sobre aquilo que ele fez com as suas mãos. Agora, quando nós olhamos para esse texto, aumenta um pouquinho isso. Quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos, irmãos, o quanto que Deus ele é poderoso, o quanto que Deus ele tem o poder nas suas mãos, e que nós precisamos usar, e que nós precisamos, irmãos, olhar para esse poder e confiar nele, confiar no poder de Deus, confiar naquilo que ele pode fazer. Então, o intercessor, ele sabe e confia no poder de Deus. Mesmo que você, mesmo que nós afirmamos assim, às vezes, eu não conheço a Deus ainda muito. Outro dia uma pessoa falou: eu ainda estou no início da minha caminhada. Mas o pouco que você conhece dele precisa te impulsionar a confiar nele. Pedro tinha poucos anos que caminhava com Jesus, e Jesus Cristo permitiu que ele andasse por cima das águas.
Então, irmãos, precisamos viver dessa forma. Precisamos viver uma vida que confia em Deus. Quando Deus te pedir para orar por alguém, quando Deus te pedir para interceder por alguém, você precisa olhar e falar: eu confio nele, porque em outras situações, lembra do que Jeremias falou? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Qual que era o contexto? O contexto era um caos, destruição. Aí ele falou: não, eu não posso olhar para o lado, não posso olhar para as dificuldades, eu quero olhar, eu quero entender e saber que se eu trazer à memória aquilo que me dá esperança, o que me dá esperança? Os feitos de Deus, aquilo que Ele já fez. Hebreus 13:8, volto a dizer, Ele é o mesmo ontem, hoje e eterno. O mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito e fez eles passar por terra firme no meio de um mar. É o mesmo Deus que está disponível para nós nesse dia de hoje. É o mesmo Deus que tem o poder de libertar alguém da sua família. É o mesmo Deus que tem o poder de libertar pessoas do crack. É o mesmo Deus que tem o poder de libertar pessoas do vício, do álcool. É o mesmo Deus que tem o poder de libertar as pessoas do pecado. Ele não mudou, irmãos. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Segunda coisa sobre o intercessor: o joelho é a arma do intercessor. Volta lá na Bíblia, primeira vez. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Elias se ajoelhou. E olha o que a Bíblia fala, irmãos. Versículo 42: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Enquanto Acabe subiu para comer, Elias subiu o cume do monte para se ajoelhar. E a Bíblia fala que não foi uma posição qualquer. A Bíblia traz um detalhe sobre essa posição. Ele se ajoelhou e colocou o seu rosto entre as pernas. A mesma posição em que as mulheres antigamente tinham seus filhos. Falo antigamente porque hoje existem várias formas que as pessoas, que as mulheres dão à luz. Então, irmãos, aqui era uma posição em que Elias estava pedindo a Deus para gerar algo. Estava ajoelhado diante de Deus. E ajoelhar-se diante de Deus, eu aprendi que é se humilhar. Se humilhar diante do Senhor. O que falta para nós, irmãos? Nos humilharmos. Aceitar essa humilhação. O contraste, irmãos, é que hoje as pessoas querem o contrário. As pessoas querem se exaltar. As pessoas querem ser vistas. As pessoas querem destaques. As pessoas querem proeminência. Mas a Bíblia nos mostra que o intercessor, ele não quer isso. O intercessor, ele quer apenas orar. Ele quer apenas ver o poder de Deus ser estabelecido, volto a dizer, na vida de alguém, ou talvez em até mesmo um lugar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que ele se ajoelhou. Humilhação. Humilhação diante de Deus. Se humilhou diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo nos exalte. Humilhai-vos debaixo do que, irmãos? Da potente mão. Pedro traz um detalhe aqui, olha. Humilhai-vos debaixo da potente mão. Não é uma mão qualquer. Não é uma mão como a nossa, que é limitada. A mão ao qual Pedro está se referindo e qualifica de uma forma tremenda é a mão de Deus, irmão. A mão que inclusive nos fez o mundo, fez os céus, fez a terra, tudo que há nesse universo, foi Ele que fez. Ele é poderoso para fazer de novo, para derramar do teu poder, para trazer, irmãos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós nem imaginamos. Ele é poderoso. Humilhai-vos debaixo dessa potente mão, porque no seu tempo, no tempo dele, não no nosso, não vai ser algo forçado. No tempo dele, talvez nem seja. As pessoas confundem, né? Elas pegam esse tempo aqui e falam: não, Deus vai me exaltar. E talvez, muito provavelmente, essa exaltação aqui nem é, irmãos, aquilo que o ser humano pensa. Exaltar aqui está intrinsecamente ligado em Ele te chamar pelo nome naquele dia. Que não há riqueza maior do que essa, do que você ter o seu nome escrito no livro da vida e naquele dia Ele te chamar pelo nome. Naquele dia de dizer: vinde, amados meus, vem filho, vem filha. Você que escolheu viver no secreto, você que escolheu viver com a porta do seu quarto fechada, você que escolheu viver intercedendo por pessoas, por lugares. Olha, eu fiz. Sabe aquele bairro, eu salvei pessoas porque você intercedeu. Sabe aquela cidade, eu curei pessoas porque você me pediu. Sabe aquela pessoa da sua família, eu salvei ele porque você intercedeu. E muitas dessas pessoas naquele dia não terão pegado no microfone, não terão uma conta com 1 milhão de seguidores, não foi conhecido por muitas pessoas, mas foi conhecida por aquele que é todo poderoso, foi conhecido nos céus e temido no inferno. E é isso que Deus Ele quer que nós sejamos. Os intercessores precisam ser conhecidos nos céus e temidos no inferno, irmãos. Agora, de verdade, o que nós vamos escolher? O que nós vamos escolher, irmãos? A primeira coisa, o intercessor, ele sabe e confia no poder de Deus. Fala assim comigo: eu preciso conhecer e confiar no poder de Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado: confie nele. Segundo, o joelho é a alma do intercessor. Terceiro, o intercessor não desiste. A Bíblia fala, irmãos, que Elias, olha o que Elias falou para aquele seu ajudante. Vamos lá, 1 Reis. Volta lá comigo. Versículo 43, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. 7 vezes. Foi. O ajudante, né? Foi. Voltou uma vez. Tem nada não, Elias. Elias falou: você vai ter que voltar lá 7 vezes.
intercessor não desiste. Você não pode desistir das pessoas. Você não pode desistir da sua família. Você não pode desistir do local onde que Deus te colocou. Você não pode desistir do seu casamento. Você não pode desistir de pessoas. Outro dia uma pessoa falou comigo assim: cara, por que você não desiste de mim? Um grande amigo meu falou isso comigo: por que você não desiste de mim? Até eu já desisti de mim, cara. Eu falei: cara, deixa eu te falar algo. Um dia eu estava desse jeito, eu encontrei uma pessoa que não desistiu de mim. Bom, eu estava lembrando de quantas vezes cheguei em casa drogado, cheio de bebida na cara, cheio de loucura. Minha mãe estava ajoelhada na beira da cama, intercedendo comigo. Sabe, queridos? E ela levantava assim, não foi nenhuma nem duas vezes não. Levantava assim e falava assim: agora eu posso dormir. Obrigado, Jesus. Meu filho. Então, queridos, se nós estamos aqui hoje, é porque alguém intercedeu por nós. É porque alguém um dia ajoelhou-se para orar e pedir a Deus para que nós pudéssemos ser alcançados. E nós estamos desistindo das pessoas, desistindo dos lugares, desistindo daquilo que Deus pode fazer. Volto a dizer, irmãos, Ele pode fazer, Ele é poderoso para fazer. Volta lá 7 vezes. Se não deu uma, ore mais uma. Se não deu outra, ore de novo. Tem 5 anos, irmãos, quase 5 anos, que nós estamos orando na sala de oração, sabe, e pedindo a mesma coisa. Mas não tem problema. Outro dia eu até falei na reunião, não tem problema da gente ser repetitivos em algumas coisas. Mesmo lugar, mesmo horário, para o mesmo Deus que é poderoso. Antes eram 2 pessoas, 3 pessoas, 5, 7, 10. Deus vai trazendo, Deus vai levantando pessoas que têm o coração dele, que quer ouvir a voz dele, que quer gastar sua vida com ele. É somente isso. Nós não estamos brincando quando nós falamos aqui, nós estamos gastando a nossa vida com Jesus. Não, nós não estamos brincando de falar isso. Até que Ele vem, irmãos. Até que Ele vem, eu vou gastar minha vida com Ele, queridos. É uma escolha que eu fiz. Até que Ele vem, irmãos, eu vou falar dele. Por quê? Porque Ele é poderoso. Porque eu já estive morto, que Ele me deu a vida. Porque eu vi, irmãos, a mão dele sendo estendida para mim. O mesmo Deus que mudou a minha história é o Deus que quer mudar a sua história também. É o Deus que quer mudar a sua vida também, a sua família também, o seu ente querido. Agora vamos lá. Muitas das vezes nós desistimos. Mateus 7, 7 e 8. Vamos lá, queridos. O que a Bíblia diz? Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abre-se. Esse versículo está dizendo o quê? Insistência. Fala comigo, insistência. O intercessor, irmãos, ele insiste até que Deus ele transforma, até que Deus ele muda a realidade. 3 anos e meio, Elias falou: vai lá, volta 7 vezes. Enquanto você vai, eu estou conjecturando, tá? Enquanto você vai, eu vou continuar orando aqui. O que foi isso que aconteceu?
uma vez ele voltou e falou assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias falou: vai, fala para ele que vai chover. O que nós precisamos, irmãos, é disso. Até que ele venha, até que essa mão poderosa do Senhor se manifeste em nosso favor, até que Ele mude a realidade de lugares, até que Ele mude a realidade da nossa casa, da nossa família, até que Ele mude a realidade da igreja, até que as pessoas sejam salvas. Eu sonho, queridos, em ver um avivamento vindo sobre essa cidade e pessoas se lançando em Jesus, sem mesmo com que nós venhamos a forçar algo. Porque avivamento é isso. O Espírito Santo convencendo as pessoas dos seus pecados. Agora, irmãos, nós somos falhos nesse ponto em insistir. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, irmãos, nesses dias, Deus está à procura de homens e mulheres que insistem nele em oração. Homens e mulheres que não abandonam por nada esse lugar de intercessão. E a palavra intercessão quer dizer intervir, no sentido amplo. Ela quer dizer ação de se colocar entre duas partes. Isso quer dizer, irmãos, e a Bíblia nos mostra em Romanos 8,34 que Jesus é o nosso intercessor. Romanos 8,34 vai dizer: quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus e o que também intercede por... Quem está à direita de Deus e intercede por nós? Cristo. Ele é poderoso, nosso maior intercessor. Agora, Cristo nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós olharmos para os exemplos bíblicos, Abraão intercedeu por Ló, Moisés intercedeu por Israel, Neemias intercedeu diante de Deus para que os muros pudessem voltar a ser reconstruídos. Daniel 3 vezes ao dia orava diante de Deus, porque ele descobriu que o tempo deles ficarem na Babilônia no cativeiro era 70 anos. Agora, irmãos, Jeremias chorava, por isso ele era considerado um profeta chorão. Chorava diante de Deus. E a Bíblia nos mostra, eu estou citando apenas alguns, a Bíblia nos mostra que Jesus é o nosso intercessor. Agora, irmãos, nós precisamos voltar a querer viver igual Davi. Davi, ele disse assim no Salmo 132, e aqui eu finalizo essa palavra. Olha o voto que ele fez. Salmo de número 132. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Jacó. Não darei descanso aos meus olhos, enquanto a presença de Deus não se fazer real, enquanto Deus não vier e transformar a realidade. Irmãos, deixa eu perguntar aqui, seja bem sincero, quantos aqui entende nessa noite que alguma realidade, seja próxima de você, precisa
precisa ser transformado? Deixa eu ver. Todos nós, irmãos. Todos nós temos alguma realidade próximo de nós que precisa ser transformado. Então interceda. Não pare de orar. Interceda pela família, interceda pela sua esposa, pelo seu esposo, interceda pelos seus filhos, interceda pela igreja, interceda, irmãos, para que o Evangelho seja avançado em todos os lugares, interceda por bairros, para que as pessoas entreguem seu coração para Jesus. Não pare de interceder até que a presença de Jesus se manifeste, até que você possa ouvir e ver. Até que você possa dizer: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E essa é a resposta, irmãos, de que Elias precisava. Vai chover. Vai chover. E a Bíblia fala nos versículos posteriores que choveu. A chuva na vida daquelas pessoas, olha para mim, representava um avivamento. 3 anos e meio de sede, 3 anos e meio sem poder viver uma vida plena, até que as janelas do céu se abriram sobre aquele lugar. Terceiro, irmãos, terceiro, até que as janelas do céu se abram sobre a sua vida. Até que as janelas do céu se abram sobre esses bairros, sobre essa cidade, sobre a nossa nação. Até que as janelas do céu se abrem sobre pessoas, sobre essa igreja, sobre a nossa vida. Irmãos, até que a mão do Senhor esteja sobre nós. Vamos interceder. Como disse Davi: eu não darei descanso aos meus olhos, nem às minhas pálpebras. Eu não vou repousar enquanto eu não preparar um lugar de morada para o Senhor. Ele quer vir. Interessante, irmãos, que toda a Bíblia fala de um Deus que quer se revelar ao seu nome. Quando você entra em intercessão a Deus por aquilo que é da vontade de Deus, você está a um passo de experimentar o sobrenatural da parte de Deus. Porque você entra em intercessão e de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Quantos que entenderam essa palavra? Diga amém. Fique sobre os seus pés e vamos orar. Quero convidar você nessa noite. Gostaria de fazer diferente nessa noite, irmãos. Gostaria de convidar você, eu também vou fazer isso. Você que pode, né? Você que tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades, fique à vontade.